Depois de anos de espera desde a compra da Fox, finalmente chegou aos cinemas o novo Quarteto Fantástico. Mas será que a Marvel acertou dessa vez? Ou é mais uma grande decepção? Eu sou o Echo e você vai saber tudo sobre esse reboot tão aguardado. E é claro, sem spoiler. Bom, eu posso começar cravando que esse é o melhor Quarteto Fantástico que vimos no cinema até agora. Não que a barra estivesse muito alta, né? O tom do filme é bem equilibrado, com momentos engraçados, sério quando precisa e também inesperadamente emocionante. A dinâmica entre todos os personagens tem muita química, desde o relacionamento entre o Reed e a Sue até a amizade entre o Johnny e o Coisa. A química entre os quatro é o coração da equipe e eles funcionam bem, tanto quanto equipe quanto uma família. Começando a falar dos personagens, o grande destaque para mim vai para Vanessa Kirby como a Sue. Ela entrega uma Sue bem diferente do que a gente viu antes nos filmes. Ela é muito mais forte e séria. Ela é a cabeça da equipe. E assim, a atuação dela tá destoando do filme. Pra mim é de longe a melhor. Ela entrega uma força, assim, o olhar dela entrega uma força que é de tirar o fôlego, sabe? Você prende a respiração quando ela tá em cena, em alguns momentos. O Pedro Pascal também tá muito bem. Ele entrega um Reed que dá pra você ver ali o peso que ele carrega, por ser a mente mais brilhante do mundo. Todos ali estão esperando sempre uma resposta dele. E você vê esse peso no personagem, mas ele não perde a humanidade dele. Mesmo Pedro Pascal estando onipresente em Hollywood ultimamente, você não vê os outros personagens dele, tá? Você vê o Reed ali. Você não vê o Joel, você não vê o Oberyn Martell, você não vê ninguém. Você vê só o Reed. É uma atuação completamente exclusiva para esse personagem. E isso é muito importante de ver quando a gente está vendo um ator que está saturado em Hollywood, tem todos os projetos possíveis que a gente vê, ele tá lá. Então, trazer essa diferenciação, você olhar para um personagem e não enxergar outro, é muito importante e é isso que acontece no filme. Quanto ao Tocha Humana, o Joseph Quinn não era o meu ator preferido pro papel. Na minha humilde opinião, ele não traz a estética necessária pro Johnny, pelo menos pelo que eu espero. E no filme tem um grande problema que eu acho que foi só pra mim, eu não vi mais ninguém falando disso, mas a lente que ele usa. Quando eu sei que um ator não tem olhos claros, ele usa lente no filme, pra mim tem que ser finalizado digitalmente ali com efeito especial, mas não é o que acontece nesse filme, é uma lente bem realista que eles usaram. Porém, se você sabe que é uma lente, você vê que é uma lente. Isso pra mim, às vezes, quando ele tava em cena, eu só conseguia ver a lente dele e o cabelo loiro dele, que também eu sei que não é natural. Então isso me tirou um pouquinho a atenção dele. Porém, ele como personagem, ele entrega um Johnny bem carismático, mulherengo, como sempre. E o ator é carismático, né? Talvez por isso que ele tenha ganho o papel. Ele tem cenas bem legais no filme e é uma boa adição ao Quarteto Fantástico. Agora o Coisa, ele é mais efeitos visuais, sejam práticos ou não. Porém, cara, ele entrega muita expressividade e ele é muito sensível, ele é calmo, ele é meio que um irmão mais velho pra equipe. E você vê isso, você fica com... Sabe, parece um nenenzão que você quer pegar no colo assim e botar num potinho. É isso que eu senti vendo Coisa. Ele é de uma sensibilidade, contrasta com a aparência dele, né? E isso é muito interessante de ver no filme. Agora entrando nos vilões do filme, a gente tem a surfista prateada, Shalabal, de Julia Garner, um personagem bem polêmico, antes mesmo do filme estrear, por causa da troca de gênero do personagem. Assim, não é uma troca de gênero leviana, sabe? É uma personagem que existe nos quadrinhos, não é o mesmo surfista prateado que apareceu no outro Quarteto Fantástico. E assim, é explicado no filme o contexto dela, não achei que ficou ruim por ela ser mulher. E assim, a gente tem que pensar que pelos trailers, não é spoiler, eles estão em outro mundo, em outra realidade. E nessa realidade, ela é a surfista prateada. Talvez eles tenham usado essa surfista para essa realidade. E se eles forem usar outro surfista para a realidade principal da Marvel, talvez seja um homem ou talvez um tipo de mulher. Mas nessa realidade, o surfista prateado é mulher. E ela entrega uma história bem emocionante que linka com o que vai acontecer no filme. E assim, em efeitos visuais, ela é bem diferente de outro surfista prateado que a gente viu no outro filme do Quarteto Fantástico. Ela tem uma aparência mais líquida, o metal dela é mais líquido, parece meio um alumínio, sabe, líquido. É diferente, não quer dizer que ficou ruim,
porém eu prefiro o outro Surfista Prateado. Mas eu acho que, pro contexto do filme, ficou legal, não me incomodou o efeito dela, como parecia nos trailers que ia incomodar. A história da personagem é bem legal, bem interessante e emocionante. Linka com o que a gente vai ver acontecer no filme e, no geral, eu achei uma boa personagem. Bom, falando em Arauto, a gente fala da maior ameaça do filme, que é o Galactus. E sim, o Devorador de Mundos finalmente chegou no MCU. E eu posso dizer que o tratamento que deram pro visual dele, dessa vez, é digno do que ele merece, a escala cósmica que ele pertence. Assim, sem entregar muitos detalhes, o tamanho dele, a imponência dele, assim, é de dar medo. Você fica impressionado durante o filme com ele. Toda vez que ele aparece, ele rouba a cena visualmente falando. Ele nesse filme não é uma ameaça distante, ele é uma ameaça palpável, que tá ali, e você sente o desespero dos personagens em estar lidando com ele. A aparição dele muda o mundo ao redor dele, literalmente. O visual dele tá bem clássico, bem fiel aos quadrinhos, porém ele tá com uma pegada mais conceitual e sombria, que dá um visual bem assustador pro personagem mesmo. Ele funciona como um peso cósmico que o Quarteto Fantástico não tinha tido experiência até então. No filme deixa claro que é uma ameaça que eles nunca lidaram antes, uma escala de ameaça que eles nunca lidaram antes, e isso é muito legal de se assistir. E assim, a direção do filme, ela é fantástica, tanto nas cenas cósmicas, que eu não vou me aprofundar muito, que são bem bonitas, mas pra mim, nada bate a estética retrofuturista desse filme. É uma estética muito bonita, me lembrou até um pouco os personagens vestidos, os figurantes, me lembrou até um pouco o mundo da Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu particularmente acho muito bonita. E é uma homenagem aos quadrinhos, o visual do Quarteto Fantástico é uma grande homenagem aos quadrinhos, e é um mundo tão bonito que dá vontade de você ficar nele, sabe? Não dá vontade de voltar pro mundo do MCU, dá vontade de você viver uma história nesse mundo sem eles precisarem ir para outro mundo. E os efeitos visuais do filme, no geral, estão muito bonitos. O efeito do coisa, assim, eu não sei até que ponto foi feito de efeito prático, mas ficou muito natural, né? Entre aspas, mas ficou muito massa. Os efeitos da Sul também tá bem bonito. Cara, tá muito bonito. Tem cenas lindas com ela usando o poder dela. O Tocha Humana também tá bem bonito, porém, ele não muda muito do que a gente já viu. Agora, o Homem Elástico nesse filme, eu acho que ele ficou devendo um pouco de elasticidade, porque ele não usa muitos poderes dele nesse filme. Porém, tem uma cena que, assim, mesmo ele sendo elástico, é uma cena que faz você se contorcer na cadeira, que dá uma aflição, sabe? Todo o desfecho do filme não é bem o que eu esperava do filme, e isso é bom, porque não é óbvio, mas uma das cenas pós-créditos é bem interessante, e eu vou falar um pouco mais sobre ela no vídeo com spoiler. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não ficar de fora desse vídeo. Bom, em resumo, o filme é lindo, a dinâmica entre os personagens é muito divertida, você sente uma sensação familiar, a atuação com destaque para Vanessa Kirby está fenomenal nesse filme, e a gente sente vontade de ver o que vai acontecer a seguir com essa família. Então eu tô muito ansioso para os próximos filmes. O filme tá fantástico e é um respiro para Marvel, porque nos últimos filmes a gente tem visto filmes ruins ou filmes medianos, filmes que já estão com uma fórmula cansada. E que ele não seja ruim, você assiste ele com aquela sensação de tá bom, é mais um, sabe, entre tantos. Esse não. Esse é diferente, esse tem personalidade e esse dá vontade de você assistir mais. Mas e você, já assistiu o filme? O que você achou? Superou suas expectativas ou deixou a desejar? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, vai me ajudar bastante, já que eu estou começando agora o canal. Se inscreve e ativa o sininho para que você possa receber meus próximos vídeos. Eu vou fazer bastante conteúdo do Quarteto Fantástico, então não fica de fora e se inscreve. Até a próxima, fui!